Meu nome é José Neto e hoje eu tenho o prazer, a satisfação de entrevistar o Miklos Burger e ele foi o responsável por trazer o trabalho de frequências de brilho para o Brasil. Além de trazer o trabalho de frequências de brilho para o Brasil, ele é o responsável por organizar os cursos de frequências aqui no Brasil. Bom dia, Miklos. Muito prazer em falar com você, muita satisfação. Eu agradeço essa oportunidade que você está dando, disponibilizando o seu tempo para fazer essa entrevista. E assim, a minha primeira pergunta é como você conheceu o trabalho de frequências, como isso chegou em você e como é que foi esse primeiro contato, sua relação com esse trabalho no início? Bom dia, José Neto. Muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando as minhas experiências. E bom dia a todos que estão assistindo. Veja, eu desde cedo tive muita curiosidade com relação ao sentido da existência e apresentava em mim uma angústia existencial. E essa angústia, embora não fosse nada agradável, foi o motor que me levou a pesquisar intensamente caminhos que me trouxessem as respostas que minha alma necessitava, com muita intensidade. Eu me formei psicólogo, eu sou psicólogo clínico e me especializei numa área que se chama psicologia transpessoal, que seria talvez a interface entre a psicologia e a espiritualidade. Eu escrevi um livro chamado O Buscador, onde eu relato as minhas andanças pelo mundo, buscando respostas, buscando mestres, buscando sistemas filosóficos, espirituais e psicológicos. E essa caminhada foi muito rica. Houve um determinado momento em que uma amiga, uma colega, me convidou para ouvir um CD da Christine Day, que é a fundadora de Frequências de Brilho. E eu ouvi esse CD, era uma transmissão da Christine, que canaliza os pleiadianos, não é? E eu lembro que na época eu não gostei muito não, mas eu decidi pesquisar um pouquinho mais a respeito, entrei no site da Christine, e lá dizia que o sistema que ela havia canalizado, criado, que se chama frequência de brilho, promove alterações no nosso cérebro, ativando áreas nunca antes ativadas do cérebro. E também criando, como é que se diz, criando modificações no DNA. Eu achei essas reivindicações extremamente ambiciosas, não é? E achei que ou ela era uma charlatã, ou ela estava louca, ou havia alguma coisa ali interessante para eu pesquisar. Então eu escrevi para a Christine e perguntei como é que eu poderia saber mais a respeito de frequência de brilho. E ela, embora na época fosse já uma pessoa super ocupada, respondeu na mesma hora e disse que estava muito satisfeita com o contato e que a melhor maneira de eu me aprofundar nas frequências de brilho seria fazendo o curso básico, que é um curso de 2 semanas de duração. Na época não existia no Brasil. Ela oferecia o curso em 3 lugares do mundo e, através de uma série de coincidências, acabou sendo viável e possível eu ir para a Holanda fazer esse curso com ela. Então foi assim. Nossa, legal, bacana. Na Holanda, então. E nesse curso que você fez, tinha muita gente lá. Como é que foi assim a sua experiência no curso? E aí já vem a minha segunda pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim desse curso em si, que é o primeiro nível, esse curso que você fez na Holanda com a Christine Day, né? Ela foi a professora, acredito eu. Como é que foi esse curso? Foi extraordinário. Eu cheguei muito inseguro, porque na verdade eu não sabia nada a respeito desse curso, nem sobre a Christine, e não conhecia ninguém que estivesse ali, não é? E o curso era dado numa fazenda, na fronteira entre a Holanda e a Alemanha, um lugar distante, não é? Não foi fácil de chegar até ali. Quando eu cheguei, achei assim, tinha um americano lá deitado numa cama, a gente começou a conversar, ele seria um dos participantes, né? Depois eu conheci a organizadora do curso
Bom, finalmente era o seguinte, tinha a Christine, tinha 10 participantes e a Nomi Bing, que era a organizadora e assistente, a pessoa com quem eu tinha feito contato. Então, dos 10 participantes, tinha esse americano, a maioria eram holandesas, né? Sempre tem mais mulher que homem nesses cursos, e tinha uma italiana e uma suíça, e eu de brasileiro. E no decorrer do curso, de 2 semanas, eu notei que ali era um método completamente diferente de qualquer coisa que eu houvesse experimentado até então, e que era muito surpreendente, e as pessoas estavam tendo experiências incríveis. Eu também comecei a ter sonhos completamente fora do comum e experiências de êxtase, né? Então eu fiquei estarrecido com esse curso. E aquelas reivindicações que você escutou que a Christine Day fazia de mudanças no DNA, como é que foi aquilo assim durante o curso? Você comprovou aquilo? Você saiu de lá ainda com dúvidas? Você como é que você ficou com essas dúvidas depois do curso ou durante o curso mesmo? Como é que foi essa transformação? Aí você saiu de lá convencido que não é um trabalho sério? Como é que foi? Como é que ficaram essas dúvidas na sua cabeça? Porque você foi lá com dúvidas, né? Foi lá para ter essas perguntas respondidas. Como é que foi isso? Eu tenho dúvidas até hoje, porque a mente do ego, como diz a Christine, ela tem essa característica, né? Ela sempre vai ter dúvidas. Então, eu costumo dizer assim, se descer uma nave espacial aqui na minha frente e saírem os seres e começarem a conversar comigo, eu vou ficar impressionado. Mas depois que eles forem embora, dali a 1 hora, eu vou começar a ter dúvidas para saber se aquilo realmente aconteceu ou não, né? Então, a mente do ego, ela sempre duvida. E isso é de se esperar, é a maneira como ela funciona. A questão é se a gente vai levar a sério a mente do ego ou não. Então, dentro dos ensinamentos, eu acho que eu posso falar aqui, não é, que o sistema que a Christine Day canaliza, a frequência de brilho, a origem são os pleiadianos, são seres de quarta e quinta dimensão e mais além, têm uma sabedoria muito grande, têm um amor incondicional e estão procurando ajudar a humanidade nessa época. Então, isso que eu estou dizendo já é uma parte que a mente vai duvidar, não é? Vai dizer, que bobagem, o que é isso, né? No entanto, tem tantas coisas que ocorrem que são extraordinárias, né? No dia a dia, o milagre da vida, e a mente não entende nada disso. Então, eu diria que a mente racional, ela é um instrumento necessário para a nossa vida aqui no planeta, mas não é quem pode determinar os nossos passos, porque não tem a abrangência necessária para compreender o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, sim, dúvidas continuaram, mas ao mesmo tempo ocorreram determinados fenômenos comigo e com meus colegas que não tinha como ignorar, compreende? Então, eu vou para o coração, eu ouço o meu coração, e se o meu coração diz sim, então eu sigo adiante. É isso que eu tenho feito desde então. Nossa, maravilha, uma resposta assim linda que vale para qualquer coisa, né? A gente pode aplicar isso em qualquer decisão importante mesmo da nossa vida. E assim, é possível falar que tinha um micros antes das frequências e um micros depois das frequências? Como é que esse trabalho mudou a sua vida, assim, não a sua vida profissional, porque eu sei que você trabalha com isso, mas a sua vida pessoal, a sua vida íntima mesmo, de ser. De fato, mudou. Não foi só o curso básico, né? Depois do curso básico, aí eu fiz o curso avançado na Califórnia. Depois eu comecei a trabalhar com a Christine. Houve uma caminhada. E houve um micros antes e um micros depois. Eu diria que, basicamente, eu acessei mais a minha essência, eu acessei mais o meu poder e eu acessei as minhas potencialidades, que eu comecei a utilizar. E então, tudo aquilo que eu sonhava foi se tornando real, está se tornando real. Nossa, maravilha, amigos. É encorajador mesmo.
E como é que você descreve o trabalho de frequências assim para uma pessoa que nunca escutou, que não sabe, nunca ouviu falar e pergunta para você, não, mas o que é frequências de brilho? O que é esse trabalho? Em princípio, é um trabalho energético, não é? A pessoa deita numa maca e nós oferecemos uma sessão de frequências de brilho. Nessa sessão, eu vou tocar alguns pontos do corpo da pessoa, ou fisicamente, ou às vezes nem toco fisicamente. Vou trabalhar um pouco acima do corpo. E estarei ativando portais que não são físicos, não é? E estarei servindo como um canal para que energias possam trazer a cura para aquele indivíduo naquele momento. E cura aqui eu defino como a reconexão da pessoa com a sua própria luz, com a sua própria essência, o que tem uma série de efeitos colaterais no bom sentido. Então, se a pessoa tiver algum problema de ordem física, é possível que esse problema possa ter melhoras, progressos, né? Então, mas o que é mais importante é a pessoa começar a lembrar de quem de fato ela é e o que veio fazer aqui. Isso é que é cura. Ok, faz muito sentido. E assim, é, uma sessão de frequência de brilho é para qualquer pessoa? Existe alguma contraindicação? A pessoa, ela para fazer a sessão, será que ela tem que ter uma questão séria, um problema de saúde, uma questão emocional? Ou se ela não tiver nada, você recomendaria fazer uma sessão? Para quem que é esse trabalho? Assim, como é que você vê isso? Eu acho que esse trabalho é indicado para qualquer pessoa. Basta ter um mínimo de mentalidade aberta, não é? Se a pessoa tiver crenças muito rígidas, ela não vai nem subir na maca e ninguém vai forçar ela a subir na maca. Porque durante a sessão é possível que o terapeuta, por exemplo, faça determinados sons que vêm espontaneamente, né? Então, se a pessoa não tiver um pouco aberta, vai achar aquilo uma loucura e vai sair correndo, né? Então, eu diria assim, se a gente vai prevenir antes da pessoa subir na maca do que se trata, que determinados sons poderão surgir e que ela poderá ver coisas, ou poderá sentir coisas, ou poderá apagar e aparentemente não acontecer nada. Mas, claro que é bom para todas as pessoas, porque todos nós precisamos nos conhecer. Alô, Miklos? De novo? Alô, eu acho que caiu aqui. Pode repetir esse último trechinho, por favor? Tá certo. Você estava falando que todos nós temos que nos conhecer. Foi quando travou aqui. Isso. Então, é indicado para qualquer pessoa que tenha a mentalidade aberta e experimentar esse trabalho. E o que a pessoa vai sentir? Depende da pessoa. Tem gente que deita na maca e tem emoções incríveis. Tem gente que tem visões. E tem gente que apaga e quando sai da maca diz, olha, não aconteceu nada, né? Mas não significa que não aconteceu nada. Apenas ela não tem consciência daquilo que se passou. É um trabalho energético que acontece bastando a pessoa dar a sua permissão. A pessoa dá a sua permissão quando ela deita na maca. Tá certo, então. E você pode falar um pouquinho assim, como é que surgiu esse trabalho, um pouquinho da Christine Day, que foi a canalizadora dele, que ela, assim, o que ela conta para nós, como é que isso chegou para você, como surgiu esse trabalho é, de frequências de brilho? Christine Day, ela é australiana e ela passou por histórias incríveis. Tem coisas acontecendo agora mesmo na Terra que a gente não faz a menor ideia, né? Então os pais eram pessoas aparentemente normais, bem-sucedidas profissionalmente, mas faziam parte de uma seita
dessas que abusam de crianças, né? Uma coisa diabólica, terrível. Então, a gente imagina que a Austrália é um país do primeiro mundo, que tudo é maravilhoso, mas não é bem assim. Tem a sombra também, né? Então, a Christine, enquanto criança, ela e os irmãos passaram por torturas e sofrimentos atrozes. E ela sobreviveu, entende? Mas ficou extremamente traumatizada. Mais ou menos quando chegou aos 30 anos, apareceu com um diagnóstico de lúpus e 2 semanas de vida pela frente, né? Foi o que os médicos deram para ela. E isso foi um choque terrível. Ao mesmo tempo, ela teve um insight. Ela percebeu que ela havia criado essa doença porque nunca tinha lidado com as questões traumáticas da infância dela. E ela não queria viver com toda aquela dor dentro dela. E aí veio o segundo insight. Ela se deu conta de que se ela havia criado a doença, se ela tinha esse poder, e até então ela acreditava que não tinha poder nenhum, né? Então ela poderia também criar a sua cura. Diante disso, ela deixou o hospital, deixou os médicos e os remédios e passou a se dedicar à medicina natural, alimentação natural, meditação, e foi para casa, entende? E conseguiu uma sobrevida. Em vez de 2 semanas, passaram 6 meses. E um dia ela estava em meditação e aí ela diz que numa fração de segundo recebeu 2 sistemas de cura completos, que era algo como se ela tivesse conhecido a vida inteira. Um era frequências de brilho, o outro Amane. Foi assim que tudo começou. Maravilha, então. Então assim, pode-se dizer que o trabalho de frequências ele pode ser aplicado para cura de doenças físicas, então, assim, para câncer, para doenças degenerativas, né? Como a da Cristina, é possível ter uma cura nesses casos? Como é que você vê isso, assim? Tem casos que cura, tem casos que não cura, depende do quê? Como é que fica isso? Olha, eu acho que pode ser um coadjuvante muito importante, né? Ninguém vai ser louco de dizer, olha, deixe os remédios, deixe os tratamentos, deixe os médicos, né? Eu seria um irresponsável se dissesse isso. Mas eu acho que a gente pode tentar outros caminhos, paralelamente ao tratamento convencional. E pode ter muito benefício. Por exemplo, a minha esposa, num certo momento, apresentou câncer de mama, né? E ela fez o tratamento convencional. Ela recebeu quimioterapia, fez cirurgia. Ao mesmo tempo, ela recebia sessões de frequência de brilho e outros tipos de modalidade, de energia. E graças a Deus ela está muito bem. Ela sobreviveu e está feliz. E eu acho que foi o conjunto de tudo que ela fez permitiu ela superar esse teste tão difícil. Então, cada caso é um caso, né? A Christine conseguiu se curar somente com o trabalho energético. Cabe a cada um decidir o que é que vai fazer da sua vida, da sua saúde, do seu corpo, não é? Ah, tá certo, é isso mesmo. E assim, você falou que um pouco do seu trabalho como buscador, tá certo? No início da entrevista, você falou que achou as frequências a partir desse ponto, que você é um buscador. E você mencionou também que publicou um livro sobre isso, né? O Buscador e da sua vida e contando essa história. E assim, aproveitando um pouco do seu histórico como buscador, qual que é o conselho que você dá para essa parte de nós que é um buscador, né, que existe em tanta gente que, que tem esse anseio por algo maior e permanece buscando? Homem, conhece-te a ti mesmo, né? Isso vem do Sócrates, vem dos antigos gregos que tinham muita sabedoria. Isso permanece válido, né? Conhece a ti mesmo. E por quê? Porque nós não somos meros animais. O animal, ele vive e não tem questionamentos. Ele busca o prazer e busca evitar a dor.
E muitos humanos procuram isso também, buscam prazer e evitar a dor. Só que nunca vai conseguir isso o tempo todo, porque a dor é inevitável. Foi isso que o Buda, uma das nobres verdades que o Buda estabeleceu, não é? Que o sofrimento é inevitável aqui na Terra. E então a gente tem que tentar entender a razão desse sofrimento e para onde ele nos leva. A vida não é um passatempo, é uma dádiva preciosa que tem que ser aproveitada e não com bobagens. Então, uma pessoa tem que procurar saber quem ela é, o que veio fazer aqui, qual a sua missão aqui na Terra, porque tudo isso existe. E parar de perder tempo com bobagens, com preocupações tolas, que é o que a maioria das pessoas fazem, vivem na inconsciência. Quando Sócrates disse, homem, conhece a ti mesmo, estava aí implícita uma ideia de que nós não nos conhecemos. E a maioria das pessoas nem sabe que não se conhece, imaginam que se conhecem. Então, o primeiro passo é fazer como Sócrates, dizer, olha, eu só sei que nada sei. Essa humildade daquele mestre, daquele gênio, é um modelo para a gente. Admitir que diante da vastidão do universo, diante de tantos mistérios, nós não sabemos de nada. Podemos ter cursos universitários, doutorados, pós-doutorados, podemos ter lido muitos livros, e, no entanto, nós não sabemos nada. Esse é o princípio da sabedoria. Então, eu diria assim, a angústia existencial, a busca de respostas, é o motor que nos leva a deixar a ignorância para trás. Então, é uma coisa que, embora seja penosa, é uma dádiva, é uma bênção. Tá certo, então. Então, Micos, talvez alguém assista essa nossa entrevista e queira saber, assim, queira fazer uma sessão de frequências de brilho, ou queira até fazer um curso, né, o curso nível 1. Essa pessoa, ela busca essas informações aonde? Aonde que ela encontra isso? Pois não. Nós temos um site aqui no Brasil que é o www.frequenciasdebrilho.com.br. É no plural, né? Tudo juntinho, frequenciasdebrilho.com.br. Tem toda a nossa programação ali. Ela poderá também, se entende o inglês, procurar o site da Christine, que é o Christine Day Online, onde tem muitos programas oferecidos pela internet. E se alguém sentir um chamado forte, eu recomendo mesmo fazer o curso básico de 2 semanas, onde a pessoa se torna um terapeuta de frequência de brilho. E é uma experiência, como eu disse, que transforma a vida da gente, né? E várias vezes por ano, em diversos locais do Brasil, está sendo oferecido esse curso básico. Agora, sempre seria interessante a pessoa começar recebendo uma sessão. E vai encontrar também no site o endereço dos profissionais nas diversas cidades do país que atendem com essa modalidade. Temos mais de 600 profissionais formados em frequência de brilho no Brasil nesse momento. Bom, a entrevista é essa, então. Eu agradeço você, Micos, por essa disponibilidade, pela sua completa sinceridade aí e também dou parabéns por esse trabalho, que é um trabalho que eu admiro assim profundamente. Fica a minha gratidão. Tem mais alguma coisa que você queira colocar, talvez algum recado, alguma mensagem que você queira passar para quem está nos ouvindo? Sim. Ontem mesmo aconteceu um atentado terrorista, né, lá em Paris, e estamos tendo fenômenos climáticos extremos no mundo todo. É uma época de grave crise e a gente percebe que essa crise só tende a aumentar. Então, muitas pessoas podem entrar no negativismo ou no desespero, achando que não tem para onde correr. E, no entanto, eu quero lembrar a todos que crise significa também oportunidade. Quanto maior a crise, maior a oportunidade. Isso a nível individual, nas nossas vidas, e a nível coletivo também. Portanto, como a vida não é uma brincadeira,
naturalmente, as crises vêm para nos despertar. Esse é o momento do grande despertar da humanidade. Por essa razão, trabalhos como frequências de brilho estão disponíveis. A cada dia a gente ouve falar de novos sistemas, de novas canalizações, de novos mestres. E nunca isso esteve tão disponível para tanta gente. Haverá um momento em que surgirá uma massa crítica de indivíduos aqui no planeta que atingiram um determinado nível de consciência, e isso vai mudar completamente a nossa realidade aqui no planeta. Isso vai acontecer muito antes do que muitas pessoas esperam. Eu tenho convicção disso. Há muitos sinais nesse sentido. E os terrores que a gente vê nos jornais hoje em dia são apenas os sinais de uma era que está deixando de existir, que será substituída por uma outra, muito melhor, muito mais significativa, e é o que nosso coração anseia, nossas almas anseiam. Então não percam a esperança, não entrem na negatividade, que é uma doença, procurem ver o lado positivo das coisas. Respirem, bebam muita água, procurem fazer uma alimentação mais leve e leiam coisas boas. E não se conectem tanto com a negatividade, porque isso é meio contagioso. E, embora possa parecer muito real, a verdade é que a terceira dimensão não é real. Ela é uma ilusão, como um sonho, e a realidade nós podemos acessar somente através do coração sagrado. Cada um de nós tem. Então, a época atual é uma época de grandes oportunidades para os buscadores. E mesmo que a pessoa não seja uma buscadora, se tiver um bom coração, com certeza tudo estará bem com essa pessoa. Muita luz, muito amor para todos. Bom, muito obrigado novamente pelas palavras do Miklos aí. A gente se vê então na próxima. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.